Boa tarde a todos, né? Me coloco aqui como agradecida por esse tempo. Agradeço pela essa oportunidade tão relevante de trazer esse tema a toda a população, devido à grande importância da mulher e também a mãe nesse mês de maio. Ressalto aqui pelo meu trabalho como terapeuta familiar, como psicopedagoga, e trabalho no desenvolvimento do ser humano há 20 anos. Já trabalhei com a Fundação Casa, antiga FEBEM, já fui coordenadora da creche antiga IELAR, com as dificuldades que a gente sabe que tem com as mães que venham daquele local tão precário. Dali eu aprendi muito e dali a minha importância de falar e ressaltar o trabalho que é para a mulher no seu próprio desenvolvimento, para que ela possa, então, ficar e ser melhor para ela em primeiro lugar, para ser uma boa mãe. Estamos vivendo um mundo muito conturbado, com muitas dificuldades. E para uma mulher que hoje assume várias responsabilidades no meio social e no meio familiar, estamos então aí com um peso um pouco grande, vamos dizer assim. Mas venho também dizer a vocês, mães e mulheres, e a toda a família com todo respeito, que nós precisamos olhar os nossos filhos. Nós estamos vivendo uma sociedade que eu digo novamente, um pouco doente, por falta da atenção, a carência e o dinamismo que essas crianças estão vivendo. Isso reflete nas escolas, no meio social, como nós vimos aqui mesmo hoje nessa tribuna, né? O vereador citou uma situação aí de rispidez que foi tratado. Isso tudo é desenvolvimento familiar, né? Essas pessoas estão doentes, ninguém trata o outro mal porque quer. Trata o outro mal porque ele está doente. Ninguém fere o outro porque quer. Trata o outro mal porque ele está doente. E isso é meio familiar. A família anda sem tempo, devido às circunstâncias atuais. Então, eu venho aqui refletir a vocês a importância de ter o tempo familiar, de viver sem o apego do celular. Tão difícil, né? Falar do celular é a mesma coisa de falar assim, vou tirar um braço de nós. É difícil ficar sem ele. E hoje, o tempo é para o celular, porque eu vejo crianças com uma necessidade enorme de apenas sentar no chão e apenas brincar. Nós também temos eu estou fazendo um resumo bem rápido, tá? Então, nós estamos também vivendo grandes desafios dentro do nosso Ministério da Educação, aí, com o tanto de criança com os transtornos, como o TEA, né, com transtorno espectro autista, que vem assim, chegando de uma porcentagem muito gigantesca. Não falo besteira, se vocês verem as últimas pesquisas, estamos aí com uma quantidade enorme de crianças com transtornos dentro da escola. O TOD, né, que antes não eram falado, hoje nós temos crianças com TOD, que é o transtorno opositor desafiador. São crianças que batem nas professoras. Semana passada, num colégio privado, uma professora recebeu uma carteira de um aluno e quebrou o pé. Então, assim, nós precisamos pensar sobre e refletir sobre o que está acontecendo com essa humanidade doente, né? Nós estamos vivendo sem tempo. As crianças não brincam mais. Nós brincamos. Se a gente lembrar da nossa infância, que é a primeira parte, do 0 aos 12 anos, que a gente fala, o que você lembra? O que nos traz emoção? Aquela música, aquela brincadeira, aquele brincar na rua, isso não existe mais, devido à nossa sociedade doente.
E os pais também não conseguem brincar com seus filhos devido à nossa sociedade sem tempo. O que cabe às crianças, então? Não temos rua, não temos, então, pais, porque não tem tempo. E o que cabe a essas crianças, então? Refletindo sobre isso, e é uma análise que não é uma crítica, mas é uma reflexão sobre as nossas atitudes enquanto famílias. Porque aqui você não pode ter filhos, mas você tem um sobrinho, você tem um vizinho. E você leve essa reflexão, que é o tempo de qualidade. Eu não tenho muito tempo, mas eu tenho 30 minutos do meu tempo. Eu consigo chegar às 8h30, 9 horas na minha casa e sentar meia hora para brincar com meu filho, para saber como foi o dia dele, para fazer um desenho com ele. Os filhos estão chamando a atenção. Esse nervosismo nas crianças, esses transtornos de ansiedade. Tem criança com 6 anos com transtorno de ansiedade. Síndrome do pânico. 6 anos de idade. Síndrome do pânico. Da boquinha ficar roxa e a criança perder o ar dentro de uma sala de aula. Tudo por falta de, às vezes, um simples abraço. Adolescentes perdidos, que servem à mercê de uma sociedade que está doente, má. Porque nós temos pessoas muito más no mundo, que fazem as pessoas, foram refletidas algumas brincadeiras, que não é de hoje, refletidas pela internet. As crianças são desafiadas pela internet. E se você pergunta para ela por que ela fez isso e não contou aos seus gestores, ela fala assim: não lembrei, esqueci. Não foi nem por não confiar, porque eu esqueci. Você sabe por que a criança esqueceu que tem um pai e uma mãe? Por que será? Nós esquecemos que tem pais e mães, os nossos filhos esqueceram que tem pai e mãe, que ele pode contar. Fica a reflexão sobre o tempo de qualidade. Fica a reflexão sobre uma leitura para o seu filho antes dele dormir. Fica a reflexão aqui sobre um cafuné no cabelo. Fica a reflexão aqui sobre um abraço antes dele ir para a escola ou no final do dia quando você chega na sua casa. Fica a reflexão aqui sobre olhar no olho do seu filho e falar para ele assim: eu estou aqui. E eu faço mais um pedido, né? Eu falo muito da mãe, porque a mãe, geralmente, ela carrega uma porcentagem muito grande da vida de um filho. Dentro de alguns estudos, falam que nós somos 70% das nossas mães. A mãe é aquela que dá o maior afeto. O pai é o que nos dá a força. Se somos bem-sucedidos, nós temos muito bem posicionado nossos pais na nossa vida. Mas a gente não pode só ter uma posição paternal. Nós precisamos do afeto, que é o amor que a mãe transmite. Então, o que está faltando na nossa sociedade? Nós estamos precisando permitir, né, que essa mãe tenha a capacidade de realmente conseguir desenvolver o seu papel. Que ela possa ir trabalhar tranquilamente, sem ter medo de ser mandada embora do trabalho, porque ela vai ter que faltar meio período para levar seu filho ao médico. Ela possa realmente ser mãe e poder também ter uma vida social, escolher estudar sem ser tão discriminada assim, né? A mulher, ela carrega muito peso. Apesar das nossas grandes conquistas, ainda nós carregamos muito peso. Então, eu venho aqui refletir, além da mãe, da criança que está pedindo socorro, e essa mãe, que ela também possa se ver, ser feliz, se autoconquistar, se autorrealizar, se autoconstruir. Deixem essa herança para os seus filhos. Deixem a herança de que é possível ser feliz,
que nós temos nossas dificuldades, mas é possível ser feliz. Não deixem carro, não deixem casa. Não deixem carros, não deixem casas, deixem ser possível ser feliz. Sejam pais, sejam avós, né? E aconchegam os seus filhos, aconchegam vocês. Saiam um pouco desse mundo turbulento do celular, aprecie a vida e os momentos que ela tem para proporcionar. Agradeço novamente, pessoal.